A Selma atendeu o nosso convite. Selma está no Conselho Municipal de Educação e é uma pessoa habilitadíssima a falar sobre o tema. É um prazer recebê-la, Selma. Bem, bom dia. Eu quero cumprimentar todos os membros da mesa, da diretoria do Cinesp e agradecer uma vez mais o convite e a oportunidade por tratar dessa questão que é tão séria e tão grave. Então, a minha exposição, ela vai se dividir em dois aspectos, basicamente. A primeira é a recuperação um pouco... Obrigada. A primeira é a recuperação do percurso da construção dessa proposta no plano legal. E discutir a segunda parte, tratar um pouco dos fundamentos, como é que nasce a ideia da escola sem partido, o que ela sintetiza do ponto de vista ideológico e que referências, que matrizes de pensamento no Brasil e, sobretudo, fora do Brasil, a ideia de escola sem partido mobiliza. Bom, a primeira proposta está tramitando na Câmara. Eu vou falar do projeto que é mais abrangente, digamos assim, que é o projeto do deputado Exalci Lucas, que é aquele que toma como base as proposições do movimento Escola Sem Partido na sua íntegra. Mas o debate no plano legislativo começou com o PL 7180 de 2014, do deputado Erivelton Santana, que não trata precisamente da escola sem partido, mas trata da ideia de que determinados princípios de ensino tenham que respeitar as convicções dos pais. Aliás, tem uma coisa curiosa na composição desses projetos. Por quê? Porque cada um deles trata de uma dimensão da chamada contenção da doutrinação. Então, uns tratam do livro didático, os outros tratam da relação da família com a escola, e o outro, que é o projeto do deputado Exalci, trata do conjunto das medidas que visam criar precisamente as limitações ao que se chama doutrinação nas escolas. Bom, a partir de um conjunto de projetos que estão em andamento, foi formada, em 2014 também, a Comissão Especial da Escola Sem Partido. Essa comissão especial, que foi estabelecida depois do processo do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ela tem se ocupado de recolocar na pauta esses processos. Ao mesmo tempo, nós temos em tramitação no STF um parecer, um posicionamento do STF em torno da situação de Alagoas, que foi o Estado que, em primeiro lugar, aprovou na Assembleia Legislativa a proposta do movimento, a partir do movimento Escola Sem Partido, criando uma referência para todo o sistema de ensino. E em torno desse projeto ocorreram um conjunto de manifestações que se colocaram contrárias. Ah, tá bom, deixa eu puxar aqui. Não tem problema. Claro, obrigada, imagine. Obrigada. Um conjunto de manifestações contrárias àquilo que estava previsto na lei para o Sistema Estadual de Alagoas. Então, eu vou indicar aqui bem rapidamente para vocês alguns pontos que são importantes. Antes, vale lembrar que o movimento da Escola Sem Partido foi criado por um cidadão chamado Miguel Najib e ele remonta a 2004. Processo que é coincidente com essas coisas que eu vou tratar aqui depois, sobre o movimento mais amplo dos grupos de extrema-direita no mundo, apontando a ideia do chamado marxismo cultural. Eu quero falar disso porque, sem entender isso, ninguém consegue entender a Escola Sem Partido.
Bom, a manifestação, eu vou começar pela manifestação da Advocacia Geral da União, que é bastante importante ser resgatada, para que vocês possam entender a natureza do debate constitucional que esta lei envolve. Primeiro, a lei ora impugnada versa, portanto, sobre tema pertinente à matéria de diretriz e base da educação nacional. Isso porque a matéria concernente aos princípios e fins da educação e as bases curriculares das instituições de ensino certamente demanda tratamento uniforme em todo o país, de modo que deve ser regulamentada por normas de caráter nacional. Então, o que a AGU está dizendo é que não é uma lei ordinária que vai poder tratar dessa questão, na medida em que quem regula as relações sobre conteúdos curriculares e também sobre diretrizes é a LDB. Mas também há uma outra dimensão dessa questão que diz respeito à Constituição. Então, nos diz a AGU, é preciso atentar para o fato de que, ao criar novas diretrizes para a atuação dos professores em sala de aula, o diploma legal impugnado colide frontalmente com o princípio constitucional do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas previsto no artigo 206, inciso 3 da Constituição da República. E digo eu, colide também com o artigo 205 da Constituição, que fala da liberdade de expressão e da liberdade de ideias. Depois eu leio aqui para vocês. Logo abaixo, o Ministério Público Federal vai falar disso. Ele vai tratar, numa outra manifestação, sobre a inconstitucionalidade da Lei Escola Sem Partido. Então, ele vai dizer: o artigo 2005 da Constituição traz como objetivo primeiro da educação o pleno desenvolvimento das pessoas e a sua capacitação para o exercício da cidadania. A seguir, enuncia também o propósito de qualificá-las para o trabalho. Essa ordem de ideias não é fortuita. Ela se inscreve na virada paradigmática produzida pela Constituição de 1988, de que a atuação do Estado pauta-se por uma concepção plural da sociedade nacional. Apenas uma relação de igualdade permite a autonomia individual e esta só é possível se se assegura a cada qual sustentar as suas muitas e diferentes concepções do sentido e da finalidade da educação. Bom, tem uma série de outras manifestações aqui sobre as quais eu não vou me estender, mas eu quero destacar que tanto a manifestação do Ministério Público Federal quanto a manifestação da Advocacia Geral da União sustentam a inconstitucionalidade da lei em Alagoas e, por decorrência, sustentam também a inconstitucionalidade da lei da Escola Sem Partido. Mas a minha questão central aqui hoje, além de fazer essas observações de ordem legal, é tratar do mérito da Escola Sem Partido e discutir um pouco com vocês quais são os fundamentos que conduzem a isso, a esse processo no Brasil. O primeiro deles tem a ver com a exposição de motivos apresentada pelo deputado Exalci Magalhães. Essa exposição de motivos diz muito sobre o que é a proposta. Ela faz, de cara, uma generalização atemporal sobre o risco da doutrinação das crianças. Então, ela diz o seguinte: que há uma questão irrefutável, a de que os professores e os autores de livros didáticos buscam a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Isso é uma afirmação na exposição de motivos da lei. Essa generalização atemporal envolve no Brasil quase 50 milhões de alunos e quase 2,5 milhões de professores. Então, vejam, quando eu digo que é irrefutável que os professores fazem proselitismo ideológico nos livros e nas salas de aula, eu estou me referindo a 2,5 milhões de professores. E estou me referindo a 50 milhões de alunos. Sem que a exposição de motivo nos diga quando, onde
onde e como minimamente essas coisas aconteceram. Não há nenhuma pesquisa científica no Brasil, de nenhuma instituição de pesquisa, de nenhuma universidade, não há nenhuma evidência empírica de que esta afirmação seja verdadeira. Ora, se isto não existe, por que ainda assim esta afirmação é feita? E aí mora todo o debate de natureza ideológica. Bom, não é à toa que a baliza cronológica que o deputado usa na exposição de motivos é a da redemocratização do Brasil. Por que ele faz isso? Porque ele está a nos dizer que este movimento de doutrinação ideológica é coincidente com o processo de redemocratização. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas na lei, mas isso é muito importante. Porque esta coincidência na baliza cronológica revela o seguinte: foi no período democrático, isto é, no processo de expressão livre dos cidadãos, que esta anomalia chamada doutrinação ideológica se constituiu no Brasil. Bem, estas anomalias, essas incursões político-ideológicas que, em tese, se constituíram, têm a ver com um processo muito importante que nós entendamos, que é a lógica da ideologia. Como é que ela funciona? O discurso ideológico é sempre um discurso lacunar. A Marilena Chauí sempre fala disso e, na minha opinião, ela tem muita razão. Por que é lacunar? Porque ele só se constitui em função de omissões. É a mesma coisa o discurso do ódio. O discurso do ódio e o discurso lacunar, eles não resistem ao debate e aos fundamentos. Por quê? Porque ele se constitui fazendo afirmações sem fundamentos. Todos os professores do Brasil se desenvolvem na sua atividade profissional lançando mão da doutrinação. É isso que está dito na lei. O que é isto? Isto é uma afirmação que não tem passado, não tem futuro, não tem história e, portanto, prescinde da memória e se institui como verdade por si própria. Todos os professores fazem proselitismo ideológico nas escolas. E não há preocupação em explicar por quê, de onde isso vem, quando. Este movimento da ideologia vai construindo verdades que foram muito curiosamente exploradas na campanha eleitoral. Todo mundo aqui deve ter assistido a algum debate ou participado de alguma discussão em que o cidadão faz uma afirmação peremptória. Você começa a fazer uma conversa sobre aquela afirmação peremptória, ele pula para outro assunto. Você fala do outro assunto, ele pula para outro assunto. E depois, ao final, ele grita. Eu mesma tive essa experiência de ser chamada várias vezes de bolivariana. E eu tive a oportunidade de responder a várias pessoas que o Simão Bolívar era tudo, menos socialista. O Simão Bolívar defendia a integração da América Latina. E o presidente Chaves se encantou com esta dimensão da obra do Bolívar. E como ele fez referência a isso, todo mundo passou a identificar bolivarianismo com socialismo. Não tem nada a ver. Na história humana, pelo menos. Mas qual é o movimento que se faz? Se tomar conteúdos isolados para instituir verdades absolutas, de tal maneira que as pessoas estão dizendo por aí, mas se o professor errou, ele tem que pagar. Errou no quê? Pagar o quê? E por quê? Nada disso faz parte do cenário. Bom, depois tem uma outra coisa que é muito importante, que esta ideia de doutrinação político-ideológica transforma os professores, à imagem e semelhança da doutrina de segurança nacional no Brasil, a inimigos internos. E eu queria falar um pouquinho dessas categorias. O que dizia a doutrina de segurança nacional, que foi uma doutrina construída no pós-guerra, numa escola nos Estados Unidos, uma escola militar chamada National War College. Esta escola inspirou a Escola Superior de Guerra no Brasil, criada em 1949, e a escola ficou encarregada de construir a doutrina que eles chamam da doutrina da guerra,
Mas, na verdade, não é só uma doutrina da guerra. Quais são os fundamentos dessa doutrina que tem tudo a ver com a história do inimigo interno? Essa doutrina diz que a guerra, no quadro da Guerra Fria, quando duas potências se mutuamente estavam em guerra, digamos assim, que o fundamento da guerra que estava em questão, a Guerra Fria, poderia ser a guerra global e a guerra total. O que era a guerra global? Era a guerra em todas as esferas do planeta, em todos os países, sem que nenhum deles pudesse ficar fora de um alinhamento, ou da condição de alinhamento a uma das potências mundiais. E a guerra total, que não é mais um problema territorial, é a hipótese de que a potência adversária dos Estados Unidos, curiosamente, só o outro lado tinha essa responsabilidade. Os Estados Unidos não fariam isso segundo a doutrina. Essa potência, então, a União Soviética, poderia criar a chamada guerra revolucionária ou a chamada guerra psicológica no interior dos países, para desestabilizar a ordem capitalista. Em nome desta doutrina, muita gente foi assassinada no Brasil no período da ditadura. Por quê? Porque todo aquele que não está alinhado comigo, isto é, com o Ocidente capitalista, estaria do outro lado, isto é, alinhado com a União Soviética. Esta visão bipolar do mundo gerou a violência de Estado contra centenas de pessoas, aliás, milhares de pessoas no Brasil no período da ditadura, que eram tratadas como se fossem inimigos internos, isto é, adeptos da outra potência que sustentava as bases da guerra interna. Este conceito nos é muito caro, porque entre brasileiros, nós não podemos considerar que alguém seja inimigo da nação. Ontem, por conta das manifestações em Paris, eu estava assistindo a entrevista de algumas pessoas do governo francês e uma delas disse: nós estamos tomando cuidado com a violência contra os manifestantes, porque eles não são inimigos. Nenhum francês pode ser considerado inimigo do Estado Nacional francês. Isso não é algo fortuito, isto tem tudo a ver com essa discussão aqui. E o que faz a lei, o que é muito grave, transforma os professores brasileiros em inimigos internos. E cria pânico nas pessoas, porque qualquer momento, qualquer um de vocês pode ser acusado, por causa de um vídeo qualquer, de ser inimigo da educação pública e estar doutrinando os seus filhos. Eu vou contar um caso aqui, eu não vou contar o milagre, aliás, não vou contar o santo, apenas o milagre. Numa dada escola da rede municipal, uma professora de educação infantil, às sextas-feiras, fazia uma atividade com fantasias. Tinha um cesto de fantasias e as crianças da EMEI se vestiam com as fantasias e brincavam, inventavam histórias e tal. Um dos meninos colocou uma sainha de bailarina. E um dos seus amigos contou para o pai que o amiguinho colocou uma sainha de bailarina. Para resumir a história, que foi longa e bastante triste, eu diria, o pai foi à escola armado e disse à diretora: se o meu filho vestiu uma sainha, a senhora é uma mulher morta. Então, este discurso alimenta esta prática, uma espécie de retorno ao Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Os professores de história, especialmente, entenderão o que eu estou falando. Por que eu quero dizer que isso é grave? Porque, na verdade, ninguém perguntou à professora, em nenhum momento, por que é que ela fez essa atividade, qual o sentido da atividade, por que a criança vestiu. As crianças vestem tudo, porque elas têm fantasias e brincam. E brincar significa trabalhar com a fantasia. E por que é que isso não tem nada a ver com sexualidade e nunca terá? Porque a orientação sexual não depende disso. Porque senão todo mundo mudaria sua orientação sexual no contato com as pessoas que existem no mundo. Então isso não só é tolo, como é insustentável. De todo modo, vale olhar para esse problema e entender o que é que o inimigo interno tem a ver com a tese do marxismo cultural,
O que é que a tese do marxismo cultural tem a ver com a escola de Chicago, que alguém já deve ter ouvido aqui nos últimos tempos, e o que a escola de Chicago tem a ver com uma coisa chamada voucher? E eu gostaria de explicar essa relação. Eu passei muito tempo estudando essas questões, eu não estou falando isso aqui porque eu li um artigo. Eu estudei muitos anos a doutrina de segurança nacional por causa da minha tese e examinei esses sites internacionais com muito cuidado, exatamente por estudar o pensamento conservador durante muitos anos. Eu fui atrás de entender o que era o tal marxismo cultural. Bom, para ser bastante sintética, vocês podem encontrar isso, mas não procurem marxismo cultural nos sites brasileiros. Procurem nos sites portugueses, ingleses, espanhóis, que vocês vão encontrar as versões sobre as quais eu estou falando com muito fundamento e com uma salada histórica admirável. O que diz a tese do marxismo cultural? E ela não acontece à toa. Eu quero sublinhar que no momento em que a China passa a ser concorrente dos Estados Unidos no comércio internacional e começa a se firmar como uma outra potência econômica, é curioso que esse tipo de tese apareça outra vez, com uma tentativa de recriação da figura dos inimigos internos das nações e dos inimigos externos, buscando, numa visão farsesca, a meu juízo, recriar a ideia da Guerra Fria. Bem, esta recriação parte, então, da tese do marxismo cultural, que se fundamenta em 4 princípios. Primeiro, os chamados marxistas não querem mais a tomada do poder pela violência como supostamente defendia o Lenin. Eles querem a tomada do poder a partir de 4 movimentos. Quais são? Primeiro, movimentos ambientais. Razão pela qual se compreende o discurso do chanceler brasileiro dizendo que os acordos de Paris tinham que ver com o marxismo cultural. Por quê? Porque os acordos de Paris recuperam a ideia da preservação ambiental. E como supostamente o marxismo cultural entende que os movimentos ambientais são uma estratégia de tomada de poder pelos marxistas, nós tivemos que ser esculhambados, e não há palavra melhor, por todos os jornais no mundo que fizeram chacotas com essa tese, porque se não tem alguma coisa que tenha relação com o marxismo de ordem nenhuma, são os acordos de Paris. Mas, enfim, foi esta a reconstrução feita pelo nosso chanceler brasileiro. O outro pilar do marxismo cultural são os movimentos de juventude. O terceiro são os movimentos culturais. E o quarto, mais grave, que também envolve a educação, são os movimentos das mulheres. O que dizem estes sites? Eles dizem que a saída das mulheres para o mercado de trabalho conduziu a 2 processos no mundo e, por suposto, no nosso país. O primeiro é que as mulheres, ao saírem de casa, fizeram com que os seus filhos se tornassem gays e lésbicas. O segundo é risível, mas está lá, é o fundamento da ideologia de gênero, isso que eu estou falando. E o segundo é que, ao saírem de casa, as mulheres também fizeram com que os jovens enveredassem pelo mundo das drogas. Então, esta tese de uma sofisticação inaudita, vocês terão oportunidade de ler se procurarem, justifica que o movimento de emancipação das mulheres é um movimento equivocado, porque as mulheres naturalmente se emancipariam. E não há nada mais importante do que as mulheres ficarem em casa cuidando da família. Bem, por isso há um combate gravíssimo à ideologia de gênero, que apareceu no Brasil na época da elaboração do Plano Nacional de Educação, e depois apareceu em todos os municípios brasileiros, na época da elaboração dos planos municipais de educação. E de tal forma isto foi virulento, que em muitos casos se dizia, infelizmente por algumas igrejas pentecostais, e quando eu estou falando das igrejas, eu não estou falando da convicção religiosa das pessoas, são coisas muito diferentes. Devoção é uma coisa, estrutura das igrejas é outra.
diziam o seguinte: não pode falar em gênero alimentício no plano municipal porque lembra a palavra gênero. Isto foi objeto de violência física. Aqui no ABC, aconteceram situações das pessoas apanharem porque estavam falando de gêneros alimentícios. Bom, é um horror, mas isso tem que ser entendido profundamente, porque senão a gente não consegue transformar. Bom, por que é então que o que o marxismo cultural explica como fundamento? Eles pegam a escola de Frankfurt e pegam a escola de Frankfurt, o Walter Benjamin, o Adorno, o Jorge Lucas, o Gramsci, escreveram muito antes da queda do Muro de Berlim da União Soviética. A produção da maioria chegou até a década de 60, final da década de 60. Mas eles fazem uma confusão histórica, misturam a escola de Frankfurt e o Gramsci com a queda do Muro de Berlim e dizem que essa passou a ser a estratégia dos marxistas pós-queda do muro, desencadear esses movimentos. Bom, que consequências tem isso no nosso país em termos objetivos? Primeira delas, está se retomando uma tese que foi muito cara para nós todos na época da Constituição de 88 e que foi debatida na Constituinte de 46, que é a seguinte: quem tem o poder sobre as crianças e os jovens? A nossa Constituição diz uma coisa muito bonita e muito avançada, que a criança e o jovem, e depois o ECA, o Código Civil, outras leis acompanharam. A criança é um sujeito de direitos. E a responsabilidade pela sua educação é da família, é do Estado e é da sociedade. Ou seja, a criança não é, vou repetir, a criança não é propriedade de ninguém. O que é que este movimento tem como fundamento? De que só os pais determinam aquilo que a criança verá, assistirá. E quando nós falamos em direito, nós estamos dizendo que as crianças têm direito à educação. E o que é a educação? É a experiência de acesso à produção cultural da humanidade em muitos campos do conhecimento. Produção essa que tem, tanto na sua base epistemológica, quanto nos seus fundamentos imediatos, na pesquisa imediata em cada área, liberdade para que haja diferenças de opinião e diferenças de constatação em relação às evidências que as pesquisas trazem. Ou seja, é impossível dar aula de história só com leis universais. É impossível dar aula de geografia, de filosofia, de sociologia, a partir de evidências factuais. Então, por que isso é importante? Porque atrás desta ideia que esteve presente, foi objeto de um intenso debate com os privatistas na Constituição de 88. Quem eram os privatistas? Aqueles que queriam dinheiro público para a escola privada. Se estabeleceu um debate intenso, que por um acaso da minha vida, eu estudei também, minha tese de doutorado foi sobre isso, é por isso que eu estou falando dessas coisas com algum conhecimento. A gente sempre sabe muito pouco sobre tudo, sabe? Mas a gente estuda para conhecer um pouquinho mais. E o que aconteceu na Constituinte? Aconteceu que os privatistas começaram a fazer um deslize no conceito do que era público e privado, um deslocamento semântico para dizer o seguinte: o público é o privado. Então, tudo que é privado pode receber dinheiro público. Esse debate está sendo reanimado no país com qual ideia? Com a Escola de Chicago, que eu já vou explicar um pouquinho o que é. Que debate é esse? É o debate que diz: a família escolhe onde os filhos vão estudar. O que aconteceu no Chile, inspirado em particular pelo Friedman e pelo Hayek? O Hayek da escola austríaca e o Friedman da escola de Chicago. O Estado tem que sair de todas as áreas.
E no caso da educação, sair é sair. Então, só para reavivar a memória de todos, 4 pilares sustentam a ideia dos neoliberais. Primeiro, o Estado tem que sair das atividades fim. Segundo, baixa a carga tributária para os ricos, para que a economia possa crescer. 3, redução dos direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores. E 4, desmonte do Estado e, se possível, perseguição aos sindicatos, porque são eles que são um instrumento de preservação de direitos e, portanto, eles têm que ser atacados. Talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. Bom, esses princípios, tanto do Hayek quanto do Friedman, foram abraçados pela Escola de Chicago, cujos membros, os economistas integrantes, associaram Pinochet no Chile. E esses cidadãos, o Paulo Guedes, que hoje é o ministro desse super Ministério de Planejamento e Finanças, teve muito contato no Chile com a Escola de Chicago. Para ser mais precisa, foi um adepto dessa escola. E defende claramente o voucher para o Brasil, por isso que vai ter uma Secretaria das Privatizações, eu não sei onde ela vai ficar exatamente, mas vai ter, que envolve 2 áreas estratégicas que nunca estiveram na mão do mercado na história do Brasil. A primeira, ou pelo menos não estiveram totalmente, a primeira é a Previdência. A ideia de passar a Previdência para os bancos e assegurar que a aposentadoria seja feita por capitalização individual do sujeito. Isso no Chile, muitos aqui devem saber, está levando a uma situação de inviabilidade da vida dos aposentados e levando a um índice de suicídio assustador, porque as pessoas não conseguem viver e, evidentemente, que aos 70 anos, sem a mesma saúde dos 20, ninguém tem como construir meios de sobrevivência alternativos. A segunda é a educação. 2 movimentos, a meu juízo, e aqui eu falo em meu estrito nome, deverão acontecer, na minha opinião. O primeiro é de instituição, ou de tentativa de instituição do voucher na educação infantil e no ensino fundamental. Então, o pai vai lá e escolhe a escola privada. E o que isso vai significar? Capitalização dos empresários da educação. Não pensem vocês que isso vai significar a escola da elite. Primeiro, porque a escola da elite não vai aderir à reforma do ensino médio, nem às diretrizes nacionais curriculares do ensino médio e nem à base nacional curricular comum do ensino médio. Imagine vocês se os filhos da elite vão aprender só português e matemática e ter os conhecimentos de história, geografia, química, física concentrados em 2 áreas, ciências naturais e ciências sociais. É evidente que isso não vai acontecer, porque esses meninos querem passar no Enem e querem vaga nas melhores universidades públicas do país. A segunda questão é que... Meu tempo já acabou, né? Tem mais um pouquinho? Tá, só para... Pode continuar. Então, porque eu me dei conta que ele tem. O segundo problema, que envolve também a estratégia para a educação privada, é o ensino médio e educação à distância. Como todos vocês viram, a reforma do ensino médio autoriza que todas as escolas, todas, introduzam o ensino à distância. A lei diz isso. As diretrizes apontam que 30% podem fazer isso. Mas se a lei autoriza, é evidente que a estratégia será a de assegurar que todos tenham acesso à educação à distância, tendo como fundamento a ideia, primeiro, de que a prioridade é português e matemática, a segundo, de que o estudante vai ter a extraordinária oportunidade de escolher entre ciências naturais, ciências sociais e um arremedo de profissionalização, porque não se trata de curso profissionalizante, cujas disciplinas podem ser dadas pelas empresas e por profissionais sem nenhuma habilitação na área educacional, a ser autorizado pelos conselhos estaduais de educação. E eu quero reiterar esse aspecto, por quê? E sublinhar, porque na Constituinte de 88, como dizia o saudoso deputado e intelectual Florestan Fernandes,
Os privatistas pretendiam ganhar a guerra sem travar as batalhas. Então, o que eles queriam? Que as autorizações para deslocamento de dinheiro público para as escolas privadas fossem feitas nos âmbitos dos estados e município, isto é, pela estrutura dos conselhos estaduais. E toda a batalha daqueles que defendiam a escola pública era no sentido de que isso tivesse autorização do Conselho Federal. Por quê? E hoje o Conselho Nacional. Porque o Conselho Nacional traz para os problemas visibilidade nacional e todo mundo fica mais ou menos sabendo o que está acontecendo. E, além disso, nos conselhos estaduais, a pressão desses lobbies privatistas é muito maior. Então, a pressão das instituições privadas que querem crescer à custa da educação será muito grande. Então, eu estou colocando essas coisas, por quê? Porque no meu entendimento, sem que nós entendamos o fundamento, não dá para entender por que é preciso censurar os professores e desmoralizar a escola pública. É muito comum você estar num táxi, num Uber, alguém falar assim, não, mas também tem doutrinação na escola. Fala assim, quando que começou a doutrinação? Porque eu sou professora há tantos anos, mais propriamente desde os 17 anos, e eu não sei aonde começou isso, as pessoas não sabem dizer. É como se a realidade tivesse se instalado naquele exato momento. Isso é a natureza fundamental do discurso ideológico. E eu quero dizer a vocês que uma outra coisa que é absolutamente sublimada nas explicações é que o Brasil constituiu uma rede institucional muito sólida. O Brasil tem secretarias municipais, estaduais e nacional de educação. O Brasil tem conselhos municipais, estaduais e nacional de educação. O Brasil tem fóruns municipais, estaduais e nacional de educação. Por que é que precisa fazer fiscalização paralela? Quando há um problema numa escola, e vocês que são dirigentes da educação sabem muito bem disso, há instrumentos legais institucionais suficientes no país para que se recorra a essas instituições, no sentido de que elas tomem as providências devidas. Então, se criou um falso problema para se criar naturalmente uma falsa solução, que é um sistema de vigilância em relação aos professores para denunciá-los e impedir a chamada doutrinação. É muito curioso que isto esteja acontecendo exatamente no momento que começa a se discutir o voucher. É preciso, eu volto a dizer, desmoralizar a escola pública para justificar a privatização da educação de alto a baixo. E é muito importante entender isso para que a gente não fique discutindo se tem mordaça ou não tem mordaça. Primeiro que a população não entende nada do que é mordaça, mas as pessoas entendem o que é censura. E o que está em curso é um projeto para censurar os professores e criar medo. Não existe forma de controle mais violenta, que trabalha com o inconsciente de milhares de pessoas do que o medo. E eu vim aqui para dizer para vocês que nós temos que desmontar o medo. Eu estava na reunião do Fórum Nacional Popular de Educação em Brasília agora. E eu disse uma coisa e eu vou dizer aqui para vocês. Nós vamos criar a contraofensiva em relação a isto é, observatórios daqueles que intimidam. E mostrar isso para o Brasil e para o mundo. Quem intimida professores nas escolas precisa ser conhecido. Vereadores, deputados, agentes públicos como esses que integram o tal do movimento Escola Sem Partido, o MBL, essas pessoas precisam saber que elas não mandam na consciência social. E que não é possível invadir a sala de um professor dessa maneira. Aliás, eu digo a vocês, isso não pode ser permitido, isso é crime. Ninguém pode invadir a sala de um professor. E ninguém pode aparecer com filmagens paralelas sem autorização da sala e do professor. Não é porque se tenha nada a esconder, é porque se tem muito a produzir numa sala de aula. As pessoas não podem viver com medo. O que é isso? Esse instrumento, que é o instrumento do controle, precisa ser desmontado.
Eu fui a um debate com um rapaz uma vez, eu não sei o nome dele, não era uma liderança do MBL, mas era do MBL. Ele gritou o tempo todo na mesa, ele só gritava. Eu falei, você está entendendo o que você grita? Porque você não sustenta uma ideia, meu filho. Não há um fundamento para o que você diz. Então, como você não consegue sustentar, você grita. E se pudesse, pulava também. Por quê? Porque o corpo precisa falar, porque a razão não fala, a razão não sustenta os argumentos. Então, nós, professores, vivemos do quê? Da reflexão, nós vivemos dos argumentos. E os argumentos têm que ser livres para concordar ou discordar deles. Se fosse verdade que os professores doutrinam, todos os nossos alunos fariam o que nós queremos, e absolutamente isso não é verdade, isso é engraçado até. Os nossos alunos fazem aquilo que a sua experiência cultural, a sua experiência familiar, a sua experiência social e a sua experiência educacional produzem como síntese na vida de cada um. Então, além de tosco, é uma grande tolice dizer que um professor determina o que vai acontecer com o destino de alguém. Agora, o nosso convite, nos tempos em que nós vivemos, sem sombra de dúvidas, é sim disputar o destino dos nossos jovens. Disputar o destino dos nossos jovens contra o crime, contra a violência econômica e social, que coloca 30 milhões nas ruas em situação de desemprego ou subemprego, é disputar o destino de milhares de meninas, de meninos, de crianças, para que eles tenham uma chance que seja de ter uma experiência de acolhimento e uma experiência feliz de construção do conhecimento, que é a escola. Se há uma função para a escola no nosso país e no mundo hoje, é que ela faça a mediação entre aquilo que os jovens trazem como experiência social e cultural e aquilo que nós pretendemos sejam os conteúdos, os conceitos, as referências teóricas que nós queremos que eles aprendam. É por isso que muitos combatem a morte Paulo Freire. Porque Paulo Freire não ensinou um método, ele colocou um problema epistemológico central para a nossa época, que é a seguinte: como é que se conhece? E como é que alguém que foi privado na sua história de acesso à cultura pode conhecer? Nós dizemos, pode conhecer se a escola transformar esses jovens, esses meninos, em sujeitos que têm uma experiência cultural, seja ela qual for. E o nosso papel é trazê-los a partir dela para um novo patamar. Disputar esses destinos é conflitar com o voucher e conflitar com aqueles que querem pôr milhares de crianças e jovens para fora do sistema, para constituir uma coisa chamada Exército Social de Reserva, uma multidão de pobres, desempregados e famintos, como nós assistimos no mundo, se deslocando para lá e para cá, sem perspectiva alguma. A Rede Municipal de São Paulo, eu tive o orgulho de participar de algumas experiências de governo nessa cidade, e eu falo isso, não é porque eu estou aqui não, quem me conhece sabe que eu falo isso em todo lugar. A Rede Municipal de São Paulo é uma das redes que tem uma das experiências em torno da qualidade mais intensas e consistentes. Não é que não tenha problemas, não é que as políticas não tenham problema, tudo tem problema nessa vida. Mas a Rede Municipal de São Paulo guarda tradições de formação e elaboração de conhecimento. E por isso, no meu entendimento, se vocês me permitem dizer, tem muita responsabilidade na condução desse debate no país. Por quê? Porque sabe o que é uma escola livre, uma escola que produz e uma escola que disputa o destino de milhares e milhares de jovens. Eu sempre digo no Conselho Municipal de Educação, quando nós estamos agora tratando de questões de violência nas escolas, nós estamos fazendo um estudo que eu espero que em breve nós possamos oferecer à rede municipal, a secretaria está participando e nós temos buscado dialogar sobre isso seriamente. Não há coisa que diga mais sobre o que é a rede municipal quando um menino sendo perseguido, ou pelo crime, ou pela polícia, ou seja lá pelo que for, escolhe correr para morrer dentro de um céu.
ou dentro de uma escola, no braço de um professor. Isso é muito triste. Isso diz muito do que é a nossa sociedade, mas diz muito do que é a escola pública. Nós não temos o direito de abdicar desse espaço, porque nós vamos entregar essa gente toda à morte. Nós estamos fazendo um estudo sobre violência no Conselho Municipal e com isso eu encerro. E nesse estudo nós constatamos que pelo menos 70% das violências sofridas sexuais pelas crianças acontecem em casa, ou pelo padrasto, ou pelo pai, ou por um irmão, ou por um parente. Hoje, como é que nós defendemos as crianças dessas situações? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos uma rede de pessoas que recorre ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à Vara da Infância para tentar defender essa criança. Isso é fácil? Não. Isso acontece sem conflitos? Claro que não. Isso é dificílimo? É, mas nós ainda temos isso. Agora, imagine o destino dessas crianças se elas forem para uma escola privada, em que o cidadão vira cliente. Se os donos dessas escolas vão dizer para o pai, eu vou recorrer contra o senhor no Conselho Tutelar, porque nós desconfiamos que o seu filho está sofrendo violência. Eu gostaria que nós pensássemos nisso, quando a gente for falar sobre escola sem partido. O que está em discussão é o destino da escola pública. E muitos jovens não têm como se defender. Encontram em nós, educadores e professores do país, instrumento de defesa. Então, podem falar o que quiser, porque nós estaremos nas trincheiras do lado da maioria do povo, defendendo a escola pública, gratuita, laica para todos. É por isso que eu vim aqui, e é em nome disso que eu acho que nós temos que continuar o debate. Muito obrigada e desculpa se eu passei, falei demais. Com uma fala como essa, aumenta ainda mais a nossa luta pela gestão democrática na rede municipal de São Paulo. E esse tem sido o trabalho do Cinesp. Professora, nós entregamos hoje a todos os nossos filiados aqui presentes, tá, esse pequeno boletim, tá, que trata exatamente o quê? Da importância da gestão democrática. Tá? A sua fala é super importante para aumentar ainda mais a informação aos nossos filiados. E a todas as escolas estamos aqui presentes, e depois será encaminhado por outras formas, um cartaz como esse, tá? Onde a gente coloca exatamente os nossos princípios. Isso foi uma decisão, inclusive, de Assembleia, e também presente no nosso Congresso, nossas lutas. Tá? A gente está tendo uma ação muito grande. Tá? Em Brasília, a gente tem acompanhado todos os momentos da Escola Sem Partido, aqui em São Paulo. Tá? Hoje, estamos lá com a nossa comissão do DIAP acompanhando toda a movimentação. Tá? Então, mas novamente agradecer a presença da professora Selma. Tá? E perguntas? Né? Claro. Gente, vamos a algumas perguntas? Quem gostaria? Rosana. Professora Selma, desde 2010 que a CONAI e agora em 2018 a CONAI e a CONAP lutam pelo Sistema Nacional de Educação. Como fica o sonho de um Sistema Nacional de Educação com o governo que vai assumir o ano que vem esse país? Que risco tem entregar um sistema desse na mão desse tipo de proposta de escola e de educação? Não tem. Cleiton. Professora, eu queria perguntar sobre
as relações entre as ações afirmativas, a Lei 10.000 e a Lei 11.000, e que no caso, com relação à lei de cotas, vai acabar agora em 2022, né, são uns 10 anos, e também com relação se falando de um país de terceiro mundo, com todas as dificuldades históricas, como que seria o liberalismo e o neoliberalismo partindo de uma não igualdade social com essa liberdade desse voucher numa rede privada? Estou pensando, por exemplo, em famílias umbandistas que será que terão acesso a uma escola de sua crença, de sua religiosidade? Por exemplo, eu também sou vegano, será que vou ter famílias que não aceitam ou que não vai a favor de uma bancada ruralista ou de uma bancada religiosa? Como que será? Fazer mais uma? Só eu. Aqui, primeiro. Tá. Professora, minha pergunta vai ser mais específica também para a educação infantil, porque temos duas constatações. Primeira, que uma coisa relacionada à outra, uma professora participou de um recente congresso no Sindicato Profissionais de Educação Infantil e foi colocada uma questão que até achei meio estranha, do tipo, que futuramente se pretende que geralmente a bancada evangélica praticamente domine o cenário político, até citar a Igreja Universal do Reino de Deus, não sei se tem a ver, mas que ficaria com essa ideia da educação infantil, principalmente na fase de creche, digamos assim, até os 3 anos, aos cuidados da família. E voltar àquele antigo regime de vulnerabilidade, só essas famílias que poderão ser atendidas. Então, se já imaginem o que pode virar. E tem não sei se tem a ver, é uma pergunta que eu quero deixar posta também, que a gente faz parte, inclusive eu, do conselho do Fundeb, aqui na rede. E a gente sabe, não sei quem conhece a legislação, o Fundeb vai até 2020. E até hoje não tem um discurso, um debate, nada, se vai ter alguma continuidade, algum outro fundo em substituição, e já tem uma preocupação de não atender as crianças de 0 a 3 anos. E isso está gerando preocupação. E está mais ainda ligado ao PL 68, daqui da rede municipal. Então, isso até no nosso SEI está sendo muito debatido sobre isso. O que poderá virar e se isso tem relação com a escola sem partido? Porque nós, pensando na unidade, não tem como não fugir do assunto. Nós temos ainda 3 inscritos, pode fazer as perguntas aí. Gente, encerramos com os 3 inscritos ou tem mais alguém? Então, vamos lá. Boa tarde, embora a gente não tenha almoçado, mas, Selma, eu queria pontuar 3 itens. Entendo que uma reforma desse tamanho, ela não se faz numa única gestão, a menos que seja uma coisa arrasadora. Então, um pouco a questão do tempo. Agora, eu entendo que, de fato, eles iniciam um processo de privatização, terceirização. Entendo isso, que isso avance. Estou sendo um pouco otimista. Segunda questão, que é um pouco mais. Eu lembro no momento do impeachment da Dilma, a disputa dos evangélicos pela diretoria didática do MEC, aquela que cuida dos livros, das publicações, das compras de material. Então, tem uma questão econômica que se soma, mas tem uma questão da disputa curricular. E aí, assim, a terceira, que é quase uma denúncia aqui. Eu estou trabalhando na educação infantil, estou há 2 anos, estou aprendendo muito, mas a gente começou já a viver algumas questões muito concretas em relação à escola sem partido. A gente tem um projeto de cuidado com as crianças, onde elas levam uma boneca para casa, é uma boneca negra. Há 5 anos a escola já trabalha com isso. E nas vésperas do primeiro turno já tivemos 3 famílias, temos 200 na escola, ainda não é um fato, mas que se recusaram. E a gente entende que já é por conta da chancela desse debate do Escola Sem Partido. Tanto a questão de... porque meninos e meninas levam a boneca, tá? Então começa a discussão. E a outra foi na véspera do segundo turno, bem assim, pontuado, onde a professora mediou um conflito, e a gente está ao lado da EMEI
Monteiro Lobato, que teve um problema, uma professora, numa mediação de conflito. Um pai postou a própria filha na internet, isso viralizou, a professora se afastou por questões de saúde, mas que já gera problemas. E na nossa escola o que foi é que a professora mediou também uma questão, os alunos estavam brincando com pedaços de madeira, que a gente tem isso na escola, com arma, e ela contou uma lenda japonesa, nada a ver com o contexto eleitoral, né, de que as pessoas que usam armas são pessoas tristes. Ela conta uma lenda japonesa que eu nem saberia aqui reproduzir. E a professora é de origem oriental. Só que o pai veio na escola no outro dia querendo conversar com a professora, claro que a gente que não chegou até ela, mas porque ele entendia que era contra as convicções dele, porque ele era a favor de uso de armas. Eu estou falando da educação infantil, né? Estou falando de crianças de 5 anos, de 4 e 5 anos. Então essas coisas já estão chegando muito próximo da gente, né? Acredito que isso vai aumentar porque tem chancela presidencial agora para esse tipo de absurdo. Eu até brinco que a gente já vai ter que começar a discutir, né? Acho que os pedidos do conselho, caso esses pais venham a participar, vai ser videogame com armas, revólver de espoleta, coisas que a gente viveu, né? Que hoje a gente nem imagina de uma coisa dessas entrar na escola, né? Mas assim, a gente está na brincadeira, mas de certa forma a gente fica apreensivo porque faz parte. Então, assim, eu estou falando de uma coisa muito já direta, porque já começa a aparecer, mesmo sendo para nós um absurdo. Boa tarde. Eu estava aqui refletindo, porque é tanta coisa, né, para a gente amadurecer, e uma preocupação que eu que represento alguns coletivos, né, alguns conselhos, é essa participação social. Porque aqui eu acho muito bonito, nós somos um grupo de especialistas que trabalhamos na gestão da escola e a gente trabalha acreditando na gestão compartilhada, né, democrática de fato, em que haja esse, eu vou usar a palavra controle social, para destacar o que está do lado de fora da escola, né, os alunos, os pais. E isso é uma coisa que tem nos aterrorizado enquanto movimento, né? Eu participo tanto do Conselho de Alimentação Escolar, como do Cresce. Essa semana a gente teve até um evento muito bonito para falar do Paulo Freire. Então, queria, nesse bojo de tantas coisas que já tem aí para você pensar, jogar também essa participação de fato popular, né? Obrigada. Soraya levanta, corre, vai na caminhada, volta. Eu brinquei com o João, fala que o exercício da democracia emagrece. Tem uma piada rápida que eu gosto assim. Diz que Adão, né, foi dar... não, a cobra foi dar maçã para Eva, ela fala, olha, você vai ter todos os homens do mundo. Ela falou, nem ligo. Olha, você vai comer essa maçã, você vai ter todo o poder do mundo, eu nem ligo. Aí a cobra falou, maçã emagrece. Ai, me dá, saca. Ela assim, exercício da cidadania, a gente emagrece e faz a gente se sentir viva. Esse mundo em mudança precisa da vivacidade que a gente carrega e a gente precisa carregar o outro que tem medo. Gostei quando a Selma falou, não vamos ter medo. Eles não podem nos intimidar, eles não podem nos calar. E gostei quando o João fala, retira o PL, esse PL vai para o lixo. Sensacional, João. Gostei de você, hoje está nota 10, tá? 3 perguntas objetivamente. Selma, você que eu sei que é uma pessoa generosa na forma de compartilhar os seus conhecimentos com o mundo, eu te conheço desde o tempo em que você trabalhou fortemente com o professor Paulo Freire e é uma herdeira dessa tradição. Eu tenho 3 coisas que eu vou falar rapidamente. Se der para responder, tudo bem. Se não der, a Benê, depois o sindicato convida você para dar um curso lá. Beleza? É assim... a gente sabe que o fascismo ele não está aqui no Brasil, mas ele vem acontecendo como um fascismo que está no mundo. Esse é o primeiro ponto de interrogação e uma exclamação e uma indignação. A segunda coisa é, por que a gente está sentindo tanta gente morna na escola, tanta gente frouxa que está aceitando essa população duvidar da nossa competência? Eu não sei se você pode responder isso, mas é uma pergunta para cada um e cada uma pensar hoje quando deitar a cabeça no travesseiro e pensar, vou ou não vou amanhã lá no ato na Câmara Municipal? E a última, que é a que eu gostaria mesmo de ouvir, o que é conhecer no sentido epistemológico do Paulo Freire? Um chorinho aqui. Selma, eu só queria saber se você tem o conhecimento do que está acontecendo em Minas. Uma escola
particular de uma rede, que eu não vou citar aqui o nome de padres, né, padres maristas, que tem colégios no Brasil inteiro. Um pai do ensino médio entrou com uma ação no Ministério Público de Minas e o Ministério Público fez uma manifestação totalmente favorável ao pai. E na justificativa desse documento do Ministério Público, o que ele utiliza? Os argumentos que você traz. A Constituição Federal, utilizando a questão da argumentação contra a proteção da família, o ECA, também nessa argumentação de proteção à família e à criança, e a Base Nacional Curricular Comum, dizendo que a escola não está atendendo a um documento nacional, né? E esse colégio já se manifestou, não é, publicamente, e o Ministério Público de Minas ele deu parecer total favorável a esse pai contra ideologia de gênero, tá? Bem, são muitas questões, cada uma delas mereceria um tempo maior do que o que a gente tem aqui, né? Não sei quanto tempo a gente pode, mais uns 10 minutos, 15 minutos? 20? No máximo 10. No máximo 10? Tá. Então, eu vou pontuar só algumas coisas, porque precisaria de um tempo maior para conversar sobre elas. Começando sobre o sistema e o PNE, que eles são indissociáveis, o Plano Nacional de Educação. Qual era a ideia do sistema? O sistema não está criado, embora ele esteja aprovado. A lei que ia criar o sistema não prosperou. Isso era a ideia que nós tínhamos, que seria retomada nessa legislatura e nesse governo, caso fosse um governo comprometido com a ideia de um sistema nacional. Por que o sistema nacional é importante? Porque ele cria as condições de articulação das ações municipais, estaduais e federais. Seja pelo aporte de recursos, seja assessoria, seja a criação de mecanismos de socialização da produção, seja para realizar a formação dos profissionais, seja para aportar material didático. Isso tem relação direta com o PNE, por quê? Porque o Plano Nacional de Educação estabeleceu metas para o país, e estas metas envolviam crescimento dos investimentos em educação, de um lado, e crescimento e articulação das ações municipais, estaduais e da União, de outro. Isso era o sistema. Por isso que, naquele contexto, a Base Nacional Curricular Comum se justificava, porque ela era uma espécie de sedimento entre os sistemas municipais, estaduais e nacional de educação, e federal. Bom, na minha opinião, o que está sendo feito vai na contramão disso. Por quê? O Bolsonaro, nosso presidente eleito, já disse que ele vai descentralizar poder para os municípios, mas não dinheiro. O primeiro ponto do programa da educação dele dizia o seguinte: a educação tem dinheiro suficiente. Por que ele disse isso? Porque ele e o Paulo Guedes não vão desmontar a Emenda Constitucional 95. E a Emenda Constitucional 95 corta dinheiro das despesas correntes do Estado. A Emenda Constitucional 95 não congela o pagamento da dívida interna, por exemplo. E nem o pagamento dos juros, que consome pelo menos 1/3 do orçamento federal. Mas congela o dinheiro da educação e da saúde. Isso quer dizer, em palavras claras, que os bancos estão preservados. Eles vão receber. E o povo vai pagar a conta por meio dos serviços públicos. A outra coisa é que, para fazer essa operação a qual eu me referi aqui, o município tem que ter autonomia para escolher os parceiros, as escolas com as quais ele vai se relacionar. Então, eu acho que uma das coisas, eu acho a palavra resistência, que alguns usam bastante nesse quadro que nós estamos, insuficiente para aquilo que nós precisamos fazer. Eu não acho que nós só temos que resistir. Eu acho que nós temos que afirmar o que nós queremos. E o que nós queremos de volta
É o debate sobre o Plano Nacional, é a concretização do Plano Nacional, é a criação do Sistema Nacional e, se for possível, melhorar o Sistema Nacional, a proposta do Plano Nacional. Isso precisa ser dito. Ele não só minou a perspectiva dos 10% de investimento no PIB, pela via da Emenda Constitucional 95, que o governo Temer levou a efeito e ele reforça como perspectiva, como também a privatização do pré-sal e a entrega do nosso petróleo para as petrolíferas internacionais, retira o recurso do Fundo Social, que para nós era importantíssimo para cumprir as metas do Plano Nacional. Então, eu estou falando disso porque isso tem tudo a ver com o debate anterior. Na verdade, o que está sendo desmontado é o Plano Nacional e a perspectiva do sistema. Bom, a questão que o Cleiton traz é central, porque, neste contexto, há uma tentativa ideológica evidente de naturalizar o que não é natural. Por exemplo, a dominação e a discriminação. Ontem, por acaso, eu participei de um seminário sobre juventude negra, em que se apresentavam dados, a partir de uma pesquisa da Unicamp, muito importantes. Uma demógrafa da Unicamp, uma jovem demógrafa negra, que fez um trabalho muito interessante, uma moça chamada Jaqueline, eu não tive tempo de saber o sobrenome dela, mas eu gostei muito do trabalho daquela moça, porque ela diz uma coisa fundamental. Ela diz o seguinte, que o fato de terem aumentado os direitos sociais para os negros não significa que a violência diminuiu, das polícias e da sociedade. Por quê? Porque nós somos um país que tem como marca quase 400 anos de escravidão, em que o negro era propriedade do senhor. O negro era mercadoria no Brasil. E foi fonte dos lucros de uma geração da elite por meio do comércio de escravos. Então, isso não é culturalmente uma questão qualquer. Eu nunca me esqueço daquelas senhoritas de alta classe média, ou senhoras, na Avenida Paulista, ofendendo as leis que davam direitos às domésticas, porque isso implicava que as pessoas nas suas casas não iam querer topar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, e serem humilhadas, porque tem que trabalhar em algum lugar. E tem muitas pessoas que hoje, com a vitória do candidato Bolsonaro, dizem claramente, uns têm que ser ricos e outros têm que ser pobres. E negros têm que fazer o pior trabalho. Elas vocalizam, elas expressam isso. Então, não há outro caminho a não ser defender as leis. E mais do que defender as leis, defender as práticas, que trazem à luz do dia a violência aberta das polícias contra os jovens negros nas periferias, mas também no centro. Isso precisa ser dito, os números precisam falar, porque se a gente não fala, há uma discussão de que é o seguinte, todos os meninos negros são criminosos. É isso que a direita diz, e não é verdade. Na semana do feriado, eu estava com um problema familiar sério, fui ao banco correndo, meu banco é na Vila Mariana, e eu ia voltar de metrô, entrei no metrô Santa Cruz, e vi a seguinte cena. 3 meninos sendo conduzidos por um segurança e todos chorando. Eles não tinham nem 11 anos. Eu subi para ver o que estava acontecendo, tinham 3 carros da PM. Eu voltei atrás dos caras. Cadê o homem e as crianças? Nenhum lugar. Aí eu parei com os ambulantes, eu desconfiei do que estava acontecendo. Eu falei, ele entrou nessa portinha, tem umas docas no shopping. Ele entrou nessa portinha aqui? O segurança falou, entrou, sim senhora. E eles vão bater muito nos meninos. Eu fui lá e disse que eu era do Conselho Municipal de Educação, que não quer dizer muita coisa, mas para efeitos da... Para quem não conhece. Para quem não sabe nada, pelo menos para pensar. Era o único instrumento que eu tinha na hora. Eu não tenho poder para fazer isso, mas eu fiz, porque era para defender os meninos. E disse, eu quero falar com o responsável da segurança. Bom, virou uma confusão. Mas o mais interessante foi o discurso do segurança. E é isso para o que nós temos que ter atenção. Que não só a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas todos os aparatos de segurança privada estão sendo formados para reproduzir esse discurso.
E o cara me disse o seguinte, ele falou assim, olha, professora, porque aí quando você fala que é professora, já todo mundo muda o tratamento. Ao menos isso, né? E ele me disse, olha aqui, professora, esses meninos não têm família. Eu falei, certo. E? Aí ele disse, bom, mas se eles não têm família, eles não têm educação. Eu disse, por certo, pode ser que sim. E então? E o seu papel seria de ajudá-los a ter um pouquinho disso, ou não? Ele disse, não. Eu não posso deixar eles entrarem aqui e se misturarem com as pessoas de bem. E eu me lembrei que uma semana antes, eu reconheci, veio a história na minha cabeça. Eu tinha entrado no metrô ali e visto os meninos brincando num quiosque com brinquedos de montar. E eram eles mesmos sendo postos para fora do shopping porque eles queriam brincar. Então, isto é uma coisa chave que tem que ser trabalhada. Não só tem que deixar as crianças brincarem com as bonecas negras, como tem que discutir escravidão, tem que discutir por que as pessoas têm ódio. E tem algumas que vão continuar a ter. O que nós precisamos fortalecer são aquelas que conseguem entender que a existência humana não tem nada a ver com condição racial, étnica, religiosa, que o direito à existência humana está acima de tudo isso. E tem que estar. E que isso envolve um combate diário. A história dos meninos não acabou bem. Porque eu fotografei, fui atrás de conselho tutelar que não funcionava, eu não podia ficar lá porque a minha mãe, no caso, estava doente, eu precisava correr para acudi-la. E eu chamei uma rede de advogados que, quando chegou lá, o shopping disse, nós não temos nenhum registro dessa história. Então, vejam, trata-se de um aparato de violência que tem como núcleo a ideia de que estes seres não têm que pertencer ao mundo da classe média, dos que consomem, e ponto final. Então, é preciso brigar para que as famílias umbandistas, para que a gente institua talvez um movimento que se chama religião sem partido, que é aquele em que todas as religiões têm o direito de existir e que o Estado é laico, que não pode existir religião oficial do Estado. E isso tem que ser conversado com as pessoas. Porque as pessoas evangélicas, as pessoas comuns e do bem, elas vão à igreja porque elas têm devoção e buscam sociabilidade, amparo, proteção, e a igreja acaba tendo esse lugar. Então, não dá para a gente juntar os deputados evangélicos com as pessoas evangélicas, elas não são a mesma coisa, e nós não devemos misturar isso. Agora, devoção é uma coisa, educação é outra. No Brasil se inverteu o que é público e privado. A religião passou a ser um problema público, que não tem o menor cabimento, porque a devoção é individual, e os problemas públicos passaram a ser privados. A educação passou a ser tratada pelos interesses privados, sejam eles econômicos ou religiosos. Bom, a outra coisa tem a ver com esse problema, então, como decorrência das creches, que você levantou e que outras pessoas trataram. Eu acho que a briga em torno do Fundeb será grande, porque nós queremos instituir o Fundeb e ampliá-lo para garantir o financiamento público. Esses setores não querem isso. Eles seguramente vão querer o Fundeb para dirigir o voucher. Ou seja, deslocar o voucher para a mão daqueles que vão pleitear a escola que bem entenderem, com um discurso de que o privado é melhor que o público. E muita gente vai abraçar essa causa. Muitos pais falam, meu filho vai estudar numa escola privada, porque isso é sinônimo de status social. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção para isso. Porque, isso, eu volto a dizer, especialmente na rede municipal, há experiências maravilhosas que jamais uma escola privada vai realizar, nem as chamadas melhores escolas privadas. Então, é muito importante que a gente faça propaganda disso. É importante que a gente conte para a sociedade o que é a escola pública, a qualidade do que é feito nas escolas, e que isso é dignificante. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso exatamente com a população que não tem isso em casa. Isso precisa ser dito em alto e bom som no Brasil. A escola pública dignifica os trabalhadores, dignifica a sociedade. E os professores têm um papel, educadores de forma geral, essencial nesse processo.
Agora você está na fila do banco, o cara fala de escola sem partido. Eu falei, o senhor já pisou numa escola pública alguma vez na sua vida para dizer o que o senhor está dizendo? Precisa perguntar isso para as pessoas. Nós não podemos aceitar essas coisas como se elas fossem verdade ou como se o nosso silêncio fosse perdoável. Nós não temos direito de ficar quietos, viu, pessoas? Não temos. O nosso silêncio custará muito caro a gerações inteiras. Volto a dizer que não tem como se defender. Nós temos. As crianças e os jovens não têm. Não tem. Bom, João, eu fico feliz de ouvir você dizer que uma reforma como essa não se faz numa gestão. Se faz sim, abala. E é isso que as pessoas estão desenhando por aí. Então, eu não estou falando isso para a gente ter medo, não, e nem se intimidar, é para que nós nos organizemos com mais inteligência. Eu não acho que as pessoas têm que se expor individualmente, eu tenho dito isso. As discussões têm que ser sempre coletivas, as decisões nas escolas têm que ser coletivas, as pessoas não podem ser expostas. E nós temos uma rede, de fato, de diálogo com a população. E aqui eu engato na questão da gestão democrática. É preciso dialogar com as famílias, sim, e mostrar o que está em questão, porque elas abraçam a prática imediata e não sabem o futuro. Mas se nós temos lucidez e compreensão do que vem por aí, nós temos a obrigação de dizer. Isso não tem nada a ver com partidarização de coisíssima nenhuma. Isto tem a ver com desvelar aquilo que acontece. Eu sempre digo, eu sou professora de história. Eu não tenho como falar de história do Brasil sem falar de partidos políticos. Agora, o maior problema não é falar dos partidos, é falar das ideias políticas, aquelas que sustentaram uma série de coisas. Eu estudei profundamente instituição militar no Brasil e digo para vocês, a formação militar é absolutamente paralela à formação pública. Isso é sério, isso precisa ser conversado. Por quê? Porque a formação militar é específica para reiterar episódios históricos, fatos históricos, vistos pelas lentes da corporação e do oficialato. Ok, isso não pode fugir ao debate, mas não pode ser exclusivo. Os historiadores passaram anos estudando, isso tem que fazer parte do debate nacional. Isso não pode ser objeto de desconstituição da maneira como nós estamos assistindo. E dizer que nós não vamos poder mais tratar da situação militar de 64. Claro que tem que tratar. Isso é parte da nossa história. Da situação de 37 do Estado Novo, das tentativas de golpe depois de 46. Ué, como é que não vai falar disso? Tem que falar disso e que os militares querem dar a sua visão dos fatos, que deem. Mas nós precisamos falar, nós somos professores de história, professores de filosofia, professores de geografia. Como é que fala de geografia sem falar de geopolítica? É impossível. Bom, por fim, eu quero falar de duas coisas aqui, da lenda japonesa, da mediação e da ignorância. Não há como sustentar a escola sem partido sem ignorância. Ignorância no sentido profundo, não é uma ofensa. Ignorância do verbo ignorar, isto é, não saber. É preciso conhecer os fundamentos dessas coisas. Eu estou aqui conversando com vocês porque eu acredito profundamente nisso. Que o conhecimento nos dá instrumentos para interferir no processo e debater com as pessoas e desmontar. Se nós não fizermos isso, quem fará? Se nós não tornarmos claro qual é o sentido das coisas, o medo vai se apoderar de nós. O medo eu volto a dizer, é uma das formas de controle piores que nós podemos assistir numa sociedade. Porque é o inconsciente operando. Então, para nós, esse movimento da extrema-direita no mundo, o Vox agora ganhou cadeiras no parlamento espanhol e ganhou cadeiras porque se fortalece da vitória da direita aqui no Brasil. Da extrema-direita, não é só da direita. Então, esse movimento que nós estamos assistindo, ele precisa ser problematizado, ele precisa ser questionado. E as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Não basta aceitar a ideia, a nossa geração está ferrada. Ontem eu estava conversando com um grupo de jovens
Eles falaram, minha geração está frita. Eu falei, não necessariamente, se vocês saírem da frigideira, por favor. Criem condições para pensar alternativas. Isso é muito importante porque há uma certa... um certo sentimento de prostração diante do que está acontecendo. E esse sentimento de prostração, associado ao medo, é a base para o avanço de ideias como essa. Então, nós não podemos ter medo. Eu não estou fazendo um apelo moral. Eu estou fazendo um apelo intelectual, mas também afetivo e energético. Quando a gente põe energia, as coisas acontecem. Se a gente põe energia no medo e na desistência, é isso que nós vamos passar para as pessoas. Ao mesmo tempo, na medida em que, sem fazer loucuras, nós nos organizemos com inteligência, sabedoria, convicção e firmeza, nós temos a condição de ajudar as pessoas a perceberem o que está em questão. Nós não precisamos esperar o resultado prático só das experiências, que a meu juízo vão trazer muita miséria e muito sofrimento para o povo do nosso país. É preciso também trazer a conversa, trazer a lucidez e trazer o direito das pessoas serem livres. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas sejam livres e tenham direitos assegurados, possam trabalhar e serem elas mesmas, serem elas do jeito que elas são, sem andar pelas ruas temerosos porque são gays, ou porque são negros, ou porque são judeus, ou porque são muçulmanos, ou porque são qualquer coisa. Nós somos o que somos e somos um país em que, felizmente, isso nunca foi objeto de guerra interna e nem de construção da figura do inimigo interno. Eu termino dizendo que não há coisa mais difícil e mais potente do que a esperança. Paulo Freire nos falou muito disso, Soraya, e da mediação com as pessoas reais, do jeito que elas são, não do jeito que a gente quer que elas sejam. Pode-se roubar tudo de uma pessoa, mas não pode-se roubar conhecimento, valores e a esperança. A esperança é o que nos move e o que nenhuma dessas pessoas vai conseguir tirar de nós. Não deixemos a violência entrar no nosso coração e na nossa cabeça, porque isso mata a esperança. É a única forma de fazer isso é o medo. Obrigada, gente. Muito obrigada.